boa noite. Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert e referência em suas áreas de atuações, para trazer com muita credibilidade, respeito e informações para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber aqui ela que é referência em laboratórios, né? E construiu uma autoridade nesse segmento ali em todo o Vale do Araguaia, com mais de 6 Uhum. laboratórios, né, uma rede. Ela vem ampliando aí a sua rede de negócios e está aqui hoje para contar um pouquinho da sua trajetória. Doutora Maria Menes, um privilégio recebê-la aqui. Paulo, o privilégio é meu, agradeço pelo convite, né? É sempre muito bom a gente poder contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, né, profissional, que assim impactar outras pessoas também que têm o desejo Com de certeza. iniciar, né, algo. E muito obrigada pelo Eu que convite. agradeço, eu que agradeço. Você começou como biomédica, né, hoje lidera uma Uhum, rede de laboratórios que inspira uhum. outros profissionais da saúde. Conta pra gente um pouquinho por que que você escolheu a biomedicina e como que foi a fase da graduação para você, Maria? Paula, a biomedicina para mim, ela foi apresentada por um primo meu, né? Uhum, Ele, inclusive hoje ele é pesquisador nos Estados Unidos. Ele está há muito tempo lá já. Ele me apresentou a biomedicina e no momento eu fiquei fascinada pelo curso, mas na época era uma possibilidade muito remota ainda para mim, porque eu trabalhava em tempo integral, morava em Barra do Garças, né? uhum, E a universidade, em Barra do Garças, só tinha um curso na Universidade Federal. E sim. o curso era em tempo integral. Então, eh, eu não tinha a possibilidade de parar de trabalhar para poder fazer a faculdade. Uhum, Então, nessa época, eu fiquei fascinada pelo curso, mas desisti, porque como era um sonho, né, assim, muito distante do meu alcance, porque eu precisava trabalhar, precisava ajudar em casa, a minha família, uhum, e eu simplesmente desisti daquilo. E se passaram alguns anos, né, na época eu estudava muito para concurso público, trabalhava, estudava à noite, terminei meu ensino médio, né, fui estudar para concurso público, mas um certo dia eu resolvi, falei: "Não, eu acho que eu vou fazer uma faculdade, né, eu preciso fazer uma faculdade". E comecei a estudar então para o vestibular, na época o uhum. Enem. Aham. E foi quando eu entrei, eu passei ali um ano me dedicando, estudando de madrugada, né. Eu não tinha computador em casa, então eu usava ali o serviço para o momento que eu estava no serviço para estudar e fazer impressões, levava para casa, estudava durante a madrugada em casa, Hum. e veio a minha aprovação, né. Eu passei no Enem, e só que aí eu encontrei um outro obstáculo, que foi quando a minha, eu tinha que chegar em casa e falar pra minha mãe: "Olha, mãe, eu passei numa faculdade integral e eu vou precisar parar de trabalhar". E no momento eu fiquei pensando, eu falei assim: "Nossa, a minha mãe vai surtar comigo, né", porque, Aham, assim, eu era uma parte da renda dentro da minha aham. casa. E eu lembro que eu cheguei na minha mãe, eu tinha 24 horas para fazer a minha matrícula, né, saiu a aprovação, eu tinha 24 horas para fazer a matrícula. Eu cheguei em casa, eu falei assim: "Mãe, eu passei no vestibular, né, que era algo de muita alegria para uma mãe, mas eu sei que tudo bem se eu não puder fazer, né". E a minha mãe simplesmente olhou para mim, eu sabia, assim, que ela poderia falar que não, e eu teria que entender. Uhum. Ela olhou para mim e falou assim: "Não, minha filha, você pode fazer, porque fome você não vai passar. Eu vou, te apoiar no que for preciso". E naquele momento ela deu o empurrão que eu precisava para minha vida inteira. Então, a minha mãe, ela foi assim, essa palavra dela, talvez ela nem saiba disso, mas foi algo de extrema importância Pra e te foi impulsionar. para me impulsionar. Exatamente isso. Então foi quando, eu entrei na faculdade, né, saí, pedi conta, né, fiz um acordo com meu patrão na época, eu trabalhava há 5 anos, eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Uhum. E aí eu já estava 5 anos na empresa, pedi conta, entrei num acordo e entrei pra faculdade. A minha única forma de sobreviver na faculdade era eu conseguir bolsas, aquelas bolsas de auxílio, né, Sim. porque, assim, a minha mãe falou: "Não, eu não deixo você passar fome", mas a gente, né, eu precisava de transporte, eu precisava de alimentação, Uhum. então foi quando eu falei: "Não, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso
consegui uma bolsa. E entrei na faculdade, me joguei na faculdade. Eu falo assim, que eu me mergulhei de cabeça no Sim, curso. extremamente focada. Extremamente focada, porque eu precisava me formar muito rápido para sair para o mercado de trabalho e continuar trabalhando e ajudando a minha mãe. E assim eu fiz, entrei para a faculdade, consegui bolsas, né, durante toda a faculdade. Algumas foram por questão de econômica mesmo, né? E algumas foi por mérito, porque eu ganhei bolsa em iniciação científica, bolsa monitoria, porque eu era uma boa aluna, né? Me dediquei realmente aos estudos. E me formei com 3 anos e meio, não tive nenhuma reprovação. E quando eu me formei, recebi várias propostas de emprego, mas eu tinha muita vontade de empreender. Uhum. E eu lembro que durante o estágio, meu estágio obrigatório, eu participava ali da parte técnica, mas eu sempre queria saber sobre a parte de gestão de laboratório. Uhum. Eu sempre tentava ali achar uma brecha para poder entender melhor. E no meu estágio obrigatório eu tive um problema que os profissionais que estavam ali, eles me bloqueavam. Toda vez que eu procurava algo sobre a gestão, eles simplesmente falavam assim: ah, a gente não pode informar, não tem como, né? Perguntava o valor de algum equipamento também, Não não informavam informava ou informava preços exorbitantes, né? Para simplesmente minar o sonho de alguém, de né? ter um De ter laboratório. um laboratório. Então, durante esse período, eu saí dali, assim, bem desmotivada, mas eu falei assim: "Ah, não vou parar, eu vou tentar ver outra forma, existe outra forma". Eu lembro que lá quando eu fiz as minhas matérias obrigatórias da faculdade, tinha como fazer de uma maneira mais fácil, então eu vou buscar estágio em algum lugar que me mostre essa maneira mais fácil de fazer. E eu consegui um estágio num laboratório público de uma cidade pequena. Aham. Então eu entendi que ali era algo que eu poderia fazer, que ele talvez tinha a parte manual, uma parte mais acessível, né? Então eu fiz estágio nesse local, Uhum. fiquei ali, eles simplesmente abriram as portas para mim, me mostrou tudo que Que bênção. tanto da parte técnica quanto da parte de liberação de laudo, né? Não tinha uma gestão financeira porque era um laboratório público, mas assim, toda a questão de equipamentos, todas as informações que eu precisava, eles abriram a porta. Sim. Mas aí tinha um outro problema, que era eu correr atrás de conseguir a parte financeira para abrir a empresa, né. Até então eu Lógico. tinha a parte teórica, sabia o que que eu precisava fazer, mas eu não tinha a parte financeira. Só que durante o período que eu trabalhei, eu fiz bastante relacionamentos, né. Eu trabalhava numa clínica médica em Barra do Garças, então eu, fiz muitos relacionamentos com vários médicos, conheci vários médicos, vários profissionais da saúde. E nesse momento eu fui até o meu ex-chefe e falei assim: "Olha, eu tenho um sonho, eu quero abrir um laboratório e eu preciso muito de ajuda, eu não sei como fazer isso". E ele falou assim: "Olha, eu sei que você trabalhou comigo muito tempo, eu sei, né, do quanto você é uma pessoa, né, que luta muito pelo que você quer. Eu vou pedir para um amigo meu que é dono de laboratório te atender e te falar sobre a parte de gestão, te explicar um pouco sobre como funciona". E assim ele fez. Eu fui até lá, essa pessoa me atendeu depois de uma indicação. Inclusive, foi no mesmo laboratório que eu fiz estágio. Olha só. Mas, né, agora com a indicação foi totalmente diferente. Uhum. Em Barra do Garças, inclusive. E essa pessoa me recebeu, me apresentou. E ele falou assim: Mas você quer montar laboratório onde? Eu falei: Eu quero montar em outra cidade. Eu pensei em Nova Chavantina. Ele falou: "Não, então eu vou ligar para alguns fornecedores que eu conheço e vou te indicar para eles te venderem as máquinas, o que você precisar nesse início". Então ele fez, ele ligou para algumas Olha que pessoas, legal. aham, e para alguns fornecedores e me indicou. E assim foi quando eu iniciei, né? Eu comprei ali as máquinas não, né? Porque eu comecei completamente manual, Paula, Uhum. assim. Só foi as máquinas suficiente para iniciar mesmo assim, mas só mais vidrarias, parte Aham, básica de aham. fazer o manual. E como eu tinha feito vários relacionamentos, eu eu fui para Nova Chavantina. Eu tinha feito relacionamentos em Nova Chavantina com o doutor Ailton, com a secretária dele, e foi lá que eu abri o primeiro laboratório, dentro do antigo Hospital Nova Brasília, que foi um hospital que foi referência ali no Vale do Araguaia por Uhum. muitos anos. Foi aonde eu montei a Primeira a unidade. primeira unidade.
Sua família é de Nova Chavantina? Não, eu tenho avós que moram lá, minha avó mora lá, eu tenho Uhum, tios, mas é uma cidade próxima de Barra do Garças, né, uhum. e então foi por isso que eu resolvi montar lá. Olha que bênção. Primeiros passos no Uhum, mercado, né, eu sei que ocorrem muitas uhum. inseguranças, falta de informação, barreiras financeiras. Como que você fez para superar tudo isso? Paula, eu acho que, assim, acho não, né, foi, assim, muito desafiador para mim. Hoje eu olhando a minha trajetória, assim, eu nem acredito que eu consegui, porque começar do zero é muito difícil, Sim. é muito mais difícil do que você começar, né, eu pegar um negócio que já está ali rodando. E eu iniciei completamente do zero numa cidade que tinha 2 outros laboratórios, e Uhum. na época, inclusive, os médicos que eu conversei, eles falaram para mim: "Olha, não abre, né, aqui, porque aqui já tem 2 laboratórios, já são antigos aqui no município, então acho muito difícil você conseguir mercado". Eles falaram isso para Mais mim. uma vez o desânimo batendo na Mais uma vez porta. o desânimo. E eu lembro que eu cheguei em Olha só. casa e falei assim: "Nossa, eu acho que eu vou desistir", porque nem eles estão, assim, confiando nisso, né. Mas não, eu falei: "Não, não vou desistir, eu vou montar, já estou Persistência. vou montar e vou ver o que que". E eu já tinha estudado os meus concorrentes, eu sabia qual que era a fraqueza dele. Antes de eu abrir o laboratório, eu visitei todos os médicos que eu conhecia e perguntei o que que eles precisavam. Eu falei assim: "Olha, eu sei que vocês atendem Nova Chavantina, Sim. e eu preciso saber o que que vocês precisam lá para atender vocês na parte de laboratório". Então eu sabia as falhas dos meus concorrentes. E o que que eu falei? Eu preciso atuar aqui, nessas falhas que vai dar certo. E foi isso que eu fiz. Eu entrei, comecei a atuar ali Fez um estudo de um estudo de mercado, mercado. começou já sabendo onde estava Aham, pisando, no aonde eu estava território. pisando. Uhum. Então, nessa clínica onde eu montei a unidade, ela era uma clínica de medicina do trabalho, ela não era muito atuante. Eu vi que tinha nicho ali, né, Aham. pra gente poder, pegar o mercado, então eu comecei a visitar empresas, comecei a oferecer o serviço de medicina do trabalho, comecei a fechar parcerias com clínicas veterinárias, né, pra atuar nessa parte de clínicas veterinárias e de medicina do trabalho. Com um mês que eu estava com o laboratório aberto, eu fechei uma parceria muito grande com um frigorífico que estava sendo montado na cidade. Uhum. Então, a gente começou a fazer 1.000 exames por mês, assim, foi algo, muito bom financeiramente para nós e foi o que alavancou, né, assim, que começou a alavancar, dar mais, uma estabilidade financeira para a empresa, e foi daí que tudo, né, começou a acontecer. Depois de um ano que eu estava com o laboratório montado, Paula, veio mais algo, assim, algo que poderia, ter me parado novamente. O prédio que nós estávamos ali montados, a clínica, o laboratório, foi vendido. E eu me vi numa saia justa ali naquela situação. Eu falei assim: "Bom, foi vendido, esses médicos agora que atendem aqui", porque na época eu atendia vários médicos Você lá, alugava uma sala eu lá. alugava uma sala lá. Eles vão se dispersar. Sim. E então, o que que eu fiz? Eu falei: "Eu preciso alugar um prédio e preciso montar uma clínica e levar esses Dá um médicos, salto. dar um salto". E todo mundo falou assim: "Nossa, mas como? Você não tem experiência, você tem uma empresa há pouco tempo". Eu falei: "Ah, mas eu adquiro, experiência é só estudar". Coragem. E eu montei uma clínica, eu aluguei um prédio, fiz adequações e montei uma clínica e levei todos os especialistas para essa clínica. Eram mais de 12 especialistas Olha e só. parte de imagem também, e montei a clínica. Ficamos e ao mesmo tempo, no decorrer desse tempo, apareceu uma oportunidade de um credenciamento em Barra do Garças. Foi aí que eu comecei a olhar para Barra do Garças, porque até então eu falava: "Nossa, é algo tão fora da minha realidade". Barra do Garças é uma cidade tão grande, com Sim. tantos outros laboratórios, é algo muito fora da minha realidade. Aham. Mas apareceu essa oportunidade de credenciamento, eu credenciei minha empresa, fui a única empresa a ser credenciada, e a secretária de saúde me chamou, falou assim: "Maria, você pode vir numa reunião aqui?". Eu falei: "Sim". Fui na reunião com ela, ela falou assim: "Olha, você foi a única empresa a se credenciar, e só que a gente está com medo de te entregar a UPA", né, que era um laboratório para ser montado na UPA. Sim. "A gente está com receio, porque você é uma empresa muito nova, né, você é muito nova também, e nós estamos com receio de você não ter a experiência necessária para nos atender". Eu falei: "Olha, eu posso ser nova, mas eu te garanto
que eu consigo, só você me dá a oportunidade. E ela falou assim: olha, eu te dou 24 horas para você montar esse laboratório aqui. Estava até no edital, que era 24 horas. Eu falei, tá, 24 horas ela é. A partir de amanhã você tem 24 horas para você montar. Ela me mostrou a sala. E eu, como eu tinha dado a minha palavra, corri em Nova Chavantina, peguei todos os meus equipamentos, coloquei um profissional lá e fui para Barra do Garças. Com tudo, paguei um frete, montei o laboratório. Com 24 horas, a gente estava atendendo o município. Caramba. E eu organizei fluxo de atendimento, laudo, sentei com o pessoal do sistema, consegui fazer todas as configurações necessárias. E só que eu não tinha profissional, e era 24 horas a UPA, né? E era funcionava 24 horas, então eu tinha montado, mas eu não tinha profissionais para atender a Para demanda. atender. Então eu tive que assumir os plantões ali, fiz mais de 72 horas de plantões direto. Anunciei as vagas e fiquei esperando, pedindo para Deus para aparecer uma pessoa com experiência para que eu, né, para me ajudar. E aconteceu, chegou uma pessoa, né, assim, ó, os profissionais ali com experiência, e eu contratei eles, inclusive hoje eles são meus sócios Aham, o em Barra Weiner, do né? Weiner. Aham. Que E bênção. assim, é um profissional excelente, né? Que começou Sim, ali junto querido. comigo, muito querido. E então foi assim, algo muito desafiador. E depois veio a pandemia, a UPA era referência em atendimento para Covid, né? Então, novamente a gente ficou sem funcionário. Eu estava com o laboratório lá dentro. E novamente, nós três, né, eu, o Vaine e o Fernando, a gente conseguiu levar praticamente toda a pandemia ali com plantões. Foi muito complicado. E eu atendia também o município de Nova Chavantina, então eu cobria plantão em Barra do Garças e corria para Chavantina e cobria Uhum. plantão em Nova Chavantina. Quando finalizou a pandemia, nós encerramos o contrato com a UPA, né? E foi quando, como eu havia prometido para os meninos, eu falei assim: olha, quando a gente finalizar o contrato, eu vou montar um laboratório aqui. E assim eu fiz, né? Quando eu finalizei o contrato, a gente viu que tinha um nicho ali em Barra do Garças para uma população mais. Assim, para a população Mais carente. mais carente, Aham. isso. Porque Então, você trabalha com duas linhas hoje. isso. Você tem Aham. um laboratório mais Uhum. popular, que é o Biocenter, e, Uhum. e o Premium, que é o Aham. Center Lab em Primavera, Isso. ou em Nova Chavantina. Então, são Isso. dois perfis. Aham, isso, Aham. 2 perfis. E a gente se juntou ali e falou: vamos atender essa demanda, né, com preços mais populares, Legal. né? Então, foi isso que nós fizemos. Nós montamos uma unidade lá em Barra do Garças, com preços populares, Atrativos. atrativos e com muita qualidade, que eu sempre prezei por muita qualidade. E nessa mesma época, eu tive que mudar de prédio novamente, porque ficou o espaço onde o prédio que eu estava, lá em Chavantina, ficou muito pequeno, porque a gente tinha muitos profissionais, né? A recepção estava pequena, então eu tive que mudar novamente para outro espaço. E, e mesmo assim, esse espaço, a gente ficou alguns anos lá, ficou pequeno novamente. Aham. E eu comecei a fazer algumas pesquisas. Eu sempre procurei, Paula, atender muito as necessidades dos meus clientes. Eu sempre fiz uma gestão focada no meu paciente. Então, eu sempre pergunto para o meu paciente o quê, fazia as caixinhas de feedback, colhia muito feedback, e todas as dores que eles me demonstravam ali, eu tentava, de alguma forma, resolver. E quando eu vi que a maior das dores dos meus pacientes nessa época era a questão de espaço, de atendimento, demora de atendimento, espaço. Eu percebi que eles queriam um atendimento mais personalizado. Sim. E foi quando eu resolvi construir, né, a nossa sede. Foi um investimento alto, um investimento de 2,5 milhões, mas a gente construiu lá a nossa sede toda planejada. Uma eh, moça nova, com sonho. Você não tinha capital na época Zero para capital. iniciar, né? Não veio de berço, Não. né? Foi ali suado, conquistado. Não via nem a possibilidade de fazer uma faculdade, Aham. porque a sua renda complementava a renda da sua Uhum. casa. E construiu uma estrutura de 2,5 milhões. Uhum. Construiu estrutura de 2,5 milhões. E nós não paramos por aí. A gente construiu essa estrutura e mudamos de equipamento, compramos mais equipamentos, fizemos mais investimentos. Estou voltada agora, assim, completamente para a questão de qualidade. Então, assim, tudo
que tem de congresso, tudo que tem de tecnologia nova, a gente está correndo atrás, tentando Legal. trazer. E assim, eu acho que as pessoas elas têm crenças muito limitantes. E muitas pessoas falavam para mim, nossa, mas Nova Chavantina, você acha que compensa fazer esses investimentos? Você acha que compensa ter esse equipamento lá? Falei, sim, por que Se não? eu não fizer outro, vai Eu falei, fazer. se eu não fizer, outro vai fazer. E outra coisa, eu preciso, independente de ser uma cidade pequena, eu preciso trazer o máximo de tecnologia para os meus pacientes. Com certeza. Então, é isso que eu penso. Então, independente da cidade, a gente quer levar o máximo de tecnologia, quer atender aquelas demandas, né? E claro, que é só a partir da qualidade, da tecnologia que a gente consegue fidelizar clientes e também os médicos, porque eles sabem em qual laboratório eles podem confiar de fato. E Uhum. é isso que a gente tenta trazer sempre dentro da gestão ali dos nossos laboratórios. Perfeito. Construção do seu negócio, Maria. Quais estratégias você utilizou para sobreviver no início, né? Para conseguir se manter de Uhum. pé no início? Comercial, relacionamentos. Falo Essa é, que, eu falo que as conexões valem muito mais que dinheiro, tem hora, né? eu sou o exemplo prático Ah, que disso, conexão vale prático. muito mais. Ela te dá Muito. acesso que o dinheiro não te dá. Com certeza, eu sou o exemplo prático disso. Eu montei um negócio basicamente com relacionamentos, conexões, eh, fazendo um bom comercial, né? Eu visitava todo, independente de ser qualquer empresa, qualquer médico, qualquer profissional, eu visitava, mostrava o meu serviço, não fiquei estagnada ali, eu montei um negócio, tá bom, eu vou ficar aqui esperando. Não, eu fui atrás, eu visitava tudo que eu podia visitar, mostrava o meu trabalho, mostrava quais eram os meus diferenciais. Eu acredito, então, que o principal é fazer um bom comercial, um bom marketing e verificar assim, quais são as fragilidades do concorrente e você tentar atuar em cima disso. Eu acredito que isso é uma oportunidade que qualquer empresa tem para fidelizar, né? Fidelizar clientes Uhum. e se garantir dentro do mercado. Maria, como que você estruturou a sua gestão, o fluxo de atendimento e os processos ali da sua empresa? Porque eu sei que tem muitos processos e muitas Uhum, certificações. A questão de controle de qualidade, uhum, ele é muito peculiar, ele é muito exigente nesse uhum, segmento de laboratórios. A vigilância sanitária também, essas uhum. licenças, existem muitas licenças. Como que você estruturou tudo isso? Paula, no início foi muito difícil, porque como eu comecei um negócio que eu não entendia absolutamente nada de legislação, não entendia nada de RDCs, de controle de qualidade, gestão de qualidade. Então, no início foi muito intuitivo, né? Eu sabia o que precisava ser feito para garantir um controle de qualidade interno, e eu fazia isso. Depois, claro, a gente vai fazendo conexões com pessoas da mesma área, né, Uhum. ali. E foi quando eu fui começando a entender melhor, fazendo cursos e entendendo a importância que é uma gestão de qualidade adequada dentro de um laboratório. Uhum. E foi assim que eu comecei a estruturar, né, a fazer a organizar a gestão de qualidade, a fazer a implantação, né, da legislação, das RDCs, né, do que era necessário ali. E as pessoas, elas têm assim, vários gestores, eu estou em grupo de vários gestores de laboratório e eu vejo que muitos ainda têm esse tabu com a questão de gestão de qualidade, porque é um valor alto que você Investe. investe ali dentro na parte de gestão em si. Só que ao longo prazo, a gestão de qualidade, ela diminui muito o custo, né? Porque quando você tem um negócio ali bem controlado, né? No início você gasta para você fazer toda a implementação Sim. dessa gestão. Mas ao longo prazo você vê que os processos eles ficam mais alinhados, você começa a reduzir custo e, né, você garante, né, uma qualidade melhor para os médicos que estão ali, uma segurança maior para o paciente também. Uhum. E fideliza, assim, clientes, fideliza médicos, então é muito importante ter essa gestão. E sobre a questão de atendimento, foi algo, assim, complicado também, porque a mão de obra hoje em dia não é fácil você ter mão de obra capacitada. E no início eu procurava muito
achar mão de obra já capacitada, até para reduzir custos, né? Porque você capacitar alguém geralmente gera muito custo. Uhum. Só que eu entendi com muito tempo, né, assim, nessa área de recrutar, que para a nossa área é muito importante você pegar pessoas ali sem experiência e fazer a capacitação. Então, hoje, o que que eu Então faço? foi uma falha que você fez, viu, observou no Aham, eu início, que passou a acertar depois. A sim, fase de pegar alguém aham, cru aham, e ali capacitá-lo. e capacitá-lo. E hoje eu trabalho exatamente com isso. Inclusive, vários profissionais que passaram tanto da parte técnica quanto da parte de atendimento, eles estão aí no mercado, estão inclusive trabalhando em vários concorrentes meus. A gente forma, inclusive eu até Sim. brigo, a gente forma profissionais para soltar esses profissionais para o mercado. Então, a gente começou a recrutar essas pessoas, né? E a gente treina, a gente cria uma estratégia, né? A gente treina e a gente avalia se aquela estratégia que a gente criou está sendo Válida. adequada, está sendo válida. E conforme a gente vai fazendo ajustes, treina de novo, avalia e assim é isso que a gente faz lá hoje em dia para garantir um atendimento humanizado realmente para os pacientes. Maria, como que você percebeu a diferença entre ser técnica e ser gestora, né? Você é gestora nata, você nasceu gestora, né? O que você fez, o que você conseguiu fazer, você tem um dom da gestão, né? Mas como que você percebeu a diferença entre ser técnica, ser operacional e ser uma gestora do seu negócio, para que você pudesse expandir, crescer como você cresceu e vem crescendo? Paula, é algo complicado você conseguir entender isso. Eu sei que todos nós que somos donos de laboratório hoje, a gente tem uma paixão pela parte técnica, né? A biomedicina, a parte de laboratório de análises clínicas em si é algo muito mágico, você Sim. viver a parte técnica ali. Eu sou completamente apaixonada, mas eu entendi, justamente ali depois que passou a pandemia, que eu olhei para o meu negócio e falei assim: nossa, eu preciso realmente sair do operacional e preciso olhar estrategicamente para minha empresa. A minha empresa está crescendo, a gente aumentou muito a demanda, Uhum. e foi quando eu comecei a observar esses feedbacks dos meus pacientes, né? Então eu falei: tá, assim, a gente está faturando, tá tudo bem, mas a gente precisa aproveitar essa oportunidade agora para crescer. E então foi aí, nesse exato momento, que eu saí da parte técnica e resolvi Para gestão. ir para gestão e principalmente para a parte estratégica, que eu acho que é o mais legal. Porque gestão, assim, a parte de entradas e saídas, a parte de administrativa em si, você pode arrumar profissionais para fazer. Mas a parte de estratégia de uma empresa, eu acredito que ela sempre tem que ser feita pelo proprietário mesmo, porque você olhar estrategicamente para algo que você construiu, é muito diferente o olhar do dono. Então, eu sei que muitas pessoas pregam, hoje em dia os donos não podem, não devem estar mais ali dentro da empresa, né? Você tem que ter liberdade para poder sair da sua empresa a qualquer momento. Eu penso um pouco diferente. Eu acho assim que a gente tem que ter essa liberdade, mas eu acho que a parte estratégica, a parte comercial da empresa, ela nunca pode ser deixada de lado. Ela sempre tem que estar Com ali. certeza. Quando você começou a pensar na expansão da sua rede? Hoje você tem laboratório em Nova Chavantina, em Barra do Garças, Araguaiana, Araguaiana, Torixoréu. General Carneiro e Novo São Joaquim. E a gente tá com a outra cidade, que eu não posso Ah, falar. conta pra gente, como que começou a pensar nesse processo de expansão, né? Como que surgiu esse anseio pela expansão? Vendo as oportunidades, né? Vendo as, As as, deficiências as dos próprios deficiências dos municípios? próprios municípios. Eu acho que Uhum. foi aí que a gente foi vendo as necessidades, as brechas. Não, a gente precisa expandir, né? A gente tem um negócio muito bom, um negócio que a gente já tem um controle aqui legal, uma gestão legal desse negócio, então vamos expandir, né? Não tem por que a gente deixar isso Tá aqui só para certo, nós, tá vamos certo, expandir, tá vamos levar para certo. frente. Com Então certeza. foi isso Eu acho que que. a aplicabilidade de algo que deu certo no lugar Aham, é só você replicar aquilo que já dá certo, né? Então, sim. assim, o processo de expansão nada mais é do que aplicar aquilo que já está dando Uhum, certo, né? É um método que se torna, né? Tudo uhum, que a gente faz, existe uma metodologia, né, única que nós ali uhum. desempenhamos e que
faz com que aconteça. Então, você pegar essa metodologia que você já sabe de cor e salteado, porque o principal Uhum, desafio é começar. É começar sem o norte, né, como você uhum, começou ali, tendo uma noção básica, mas sem muita certeza de uhum, nada, né, indo pela intuição, como você uhum, mesmo mencionou aqui. Eu acho que as próximas unidades, ela é muito mais fácil, você tem já uma continha feita ali, uhum. né, É, com certeza. É muito isso mais aí. fácil. As próximas unidades, elas ficam mais fáceis justamente porque a gente já eu comecei 2 laboratórios do zero, né, e Uhum. assim, fora todas as 3 unidades e 2 laboratórios com área técnicas do zero. Então a gente já criou, né, os processos, né, já está bem definidos, então replicar isso hoje em dia É mais é mais fácil. fácil. Agora, Maria, você falou pra mim que as conexões, né, o seu relacionamento ajudou muito, os Uhum, relacionamentos que você fez no decorrer desses anos, né? É o padrão de qualidade também, você investe, né, uhum, no padrão de qualidade do seu negócio. Agora, como que você faz para manter esse diferencial na humanização, no marketing, no próprio relacionamento com os médicos, parceiros, porque tem muita concorrência, né? uhum. Todo ramo, todo segmento tem Sim, com concorrência. certeza. Como que você faz para manter esses diferenciais e para fidelizar também, né, os seus pacientes? Paula, é constância. Eu acho que nós prezamos assim muito pela constância. Então, nós nunca ficamos estagnados ali. A gente nunca se acomoda. Todos os dias a gente acorda, assim, né? Quando eu falo nós, eu falo eu e a minha parte, a parte que me ajuda, a parte que me ajuda a gerenciar o negócio. A gente acorda e fala assim, o que que a gente pode fazer de melhor hoje? Né? Que médico a gente pode visitar hoje? Que médico a gente pode criar relacionamentos com ele hoje? E outros profissionais da saúde também. Então a gente está assim sempre focado nisso. A gente é muito focado no cliente. Então nós prezamos muito pela qualidade. E então acredito que quando você faz isso, não tem como dar errado, né? E a gente sempre acorda todos os dias, por isso que a gente consegue se manter aí no Um mercado. porquê e um para quê todos os dias. Um porquê e um pra quê todos os dias. Todos os dias a gente acorda com essa vontade de fazer melhor. Não, a gente precisa melhorar. Ah, mas o faturamento tá legal, a gente tá. Não, mas a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar. Então, Certo. eu cobro muito isso de todo mundo lá dentro e o atendimento humanizado, né? A questão de qualidade, que é A visão primordial. empreendedora É. que você tem, né? Uhum. Qual que é o papel da inovação tecnológica dentro do seu negócio, né? Desde exames Uhum. diferenciados, coletas domiciliares. Paulo, tecnologia hoje é primordial em qualquer negócio. Ainda assim, com certeza no nosso é um diferencial, né, sem medida, porque a tecnologia, tanto na realização de exames, quanto na parte operacional mesmo, ela é importantíssima. Você automatizar processos, você automatizar a gestão, é algo que qualquer empresa precisa ter. E a gente tem muitas oportunidades de ter isso dentro do laboratório. Então, a gente trabalha com tecnologia tanto na parte técnica quanto na parte operacional, na parte de processos também. Todos os nossos processos, eles são automatizados. Os nossos controles, gestão de qualidade, é tudo automatizado hoje. Então, se um médico quiser hoje falar assim, olha, Maria, eu quero ver como que funciona esse exame aqui, como que está o controle de qualidade desse exame específico, desse analito aqui especificamente. A gente consegue puxar um gráfico, ó, doutor, ele se comporta dessa forma. Então, isso gera muita credibilidade, né? E é isso que eu falo que a tecnologia ela é primordial para criar credibilidade, ela é primordial para a gestão ali dos funcionários, né? Para você ter um controle da onde você estiver, para ver se seu funcionário fez ou não fez o que precisava ser feito. Sim, Então, tudo isso sem dúvida, é importante. importante. Maria, se você pudesse nessa noite deixar uma mensagem de inspiração para jovens biomédicos e profissionais da saúde que estão numa situação que um dia você já esteve, um sonho que parecia ser distante, praticamente impossível, eh, que mensagem você deixaria olhando para aquela câmera ali? Paula, o agir, né?
biomédicos e todos os profissionais aí que têm um sonho. O agir de Deus na minha vida foi algo que eu não tenho nem como mencionar. Eu presenciei o agir dele todos os dias na minha vida. Como você até mencionou aqui, eu também mencionei, eu iniciei lá de forma intuitiva a parte de gestão. Eu não entendia, nunca tinha feito um curso de gestão. Hoje, sim, eu fiz vários cursos, mas na época não. Então, foi algo muito intuitivo. E eu sempre falo para todo mundo que conversa comigo sobre isso que era Deus ali me guiando o tempo todo, porque não tinha não tem uma outra explicação. Era Deus que estava me guiando o tempo todo. Então, o que eu deixo de mensagem é que tudo é possível a partir do momento que a pessoa tem a atitude de correr atrás daquilo, de não ficar estagnado. Exatamente. As coisas, elas acontecem proporcionalmente à energia que você se dedica àquilo. Então, é isso. Eu acho que essa é a mensagem. A gente tem que correr Força, atrás. coragem. Força, coragem, constância, né? E acreditar, ter fé, né? Porque a minha vida, a minha gestão foi assim, no início, né? Claro, foi muito movida à fé, né? Eu acreditava que aquilo dava certo, eu fazia e dava certo. De certa forma, hoje eu sei que eu estava fazendo certo. Até quando eu faço alguns cursos, eu vejo, nossa, eu fiz isso certo. Eu nem sabia o que era isso, mas eu fiz certo. Então, acho que a gente tem que ter fé e fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. Acordar com a mentalidade de fazer o que precisa ser feito. Fé, certeza e convicção, sem duvidar, Sem né? duvidar, com certeza. Sem duvidar. Sem duvidar. E eu vejo assim que... E sem desanimar, né? Sem Porque desanimar. você teve tantos motivos para desanimar, Sim. para desistir do seu sonho, para ir trabalhar para alguém, né? Para ir focar em outra área. Foram muitos baldes de água fria, falando popularmente, né? Mas você em nenhum momento acreditou que não seria possível. Não, eu não acreditei que não seria possível em nenhum momento. Eu tive muitas oportunidades, né? Passei em concursos públicos, que inclusive no início eu iniciei falando que eu estudava para concurso público. Mas Eu queria passei em empreender, concurso veio público, empreendedora mas eu nata. resolvi, falei assim, não, eu quero empreender. E eu não duvidei, poderia dar errado? Sim, claro. Mas deu muito certo. Mas deu muito certo, Glória né? a Deus. Glória a Deus. Muito bom te receber aqui, Maria. É um privilégio conhecer um pouquinho da sua história. Eu já te conheço a longa data, mas não conhecia profundamente a sua história. Eu vou te confessar que eu achava que a sua história era totalmente diferente, tá? Foi surpreendente para mim também, como eu acredito que para muitos que estão em casa. E que bom que você resolveu vir aqui compartilhar. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão impulsionadas, serão motivadas nessa noite pelo seu testemunho, tá? Sim. Pela sua história Sim, de com certeza. superação. Sim, Obrigada, tá? Para quem queira acompanhar você nas redes sociais, qual é o seu Instagram? @Maria_Biomed. Acompanhe, gente. Veja a história da Maria, que ela possa inspirar você. Você é biomédico, você que acha que seu sonho de ter um laboratório está distante. Não está. Se a Maria conseguiu, você também pode Com conseguir. certeza, Né, com Maria? certeza. Com Obrigada, certeza, viu? imagina, Paula. Olha, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. É assim como a sua vida foi impactada com a história da doutora Maria Mendes nessa noite, outras vidas também podem ser através de você. Então, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, acione o sinal de notificação e fique por dentro de todos os conteúdos que são anexados diariamente aqui no Dr. Cash. Espero vocês amanhã, nesse mesmo horário. Até lá! Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da Line Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro.
na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Na Biológica, o cliente conta com o mais robusto processo de controle de qualidade. Começa com a classificação dos fornecedores para a compra das melhores matérias-primas. Quando os ativos chegam, eles vão para a quarentena, aguardar a realização dos testes comprovando a qualidade dos ativos. Após a aprovação das matérias-primas, vão para o almoxarifado. Quando o cliente faz o pedido, o orçamento é o primeiro filtro de conferência, tanto do sistema quanto do consultor com a ficha de pesagem e receita. Após a impressão da ficha de pesagem, o setor que faz a impressão do rótulo faz uma segunda conferência de receita e ficha. Em seguida, vai para o setor de conferência que filtra para que não tenha nenhum erro antes de ir para a manipulação. Após esse processo, a ficha de pesagem vai para o laboratório de pesagem, onde também confere-se os ativos que são pesados. O próximo passo é o laboratório de produção, em que o produto será manipulado, que pode ser o de cápsula, dermato, sachês, homeopatia, veterinário, entre outros, e lá também é revisado. Após a manipulação, o produto vem para fazer o peso médio, aguardando o padrão de qualidade. E por último, na dispensação do medicamento, é feita uma conferência do consultor na entrega do produto para o cliente. Porque mais que sua receita, queremos você feliz.